A Génie-École. A assunção do almirante Albe na pasta da Marinha da França, em 1886, criou a oportunidade para a aplicação na prática das teorias de Génie-École, por ele criada. As dificuldades advindas da derrota da França para a Prússia em 1870 e o desgaste provocado pelo esforço que vinha sendo feito para pôr em xeque a hegemonia naval da Inglaterra, sem sucesso, em especial através da inovação tecnológica, levaram o almirante Albe a repensar a estratégia naval do seu país. Para ele, os grandes encouraçados, cuja oponentes missão era compor a linha de batalha, estavam condenados. Na verdade, a França já não tinha como construí-los e mantê-los, já que as torpedeiras, armadas com os novos torpedos autopropulsados, representavam uma ameaça significativa a eles, tão grande que os encouraçados passaram a contar com uma forte bateria secundária, com canhões de tiro rápido, com o propósito específico de impedir a aproximação das temíveis torpedeiras. Mais tarde, como logo adiante veremos, surgiram os contratorpedeiros, navios projetados para enfrentar esta Poussière navale. Para Albe, era também possível que cruzadores rápidos, armados com os novos canhões de tiro rápido, empregando granadas explosivas carregadas com alto explosivo, fossem capazes de atingir as partes não protegidas dos encouraçados, afetando a sua estabilidade, o que seria fatal para eles, pois, no entender do pai da Génie-École, eram navios fáceis de embarcar. O acidente com o HMS Captain certamente contribuiu para o fortalecimento desse conceito para os teorizadores da escola. A guerra no mar seria principalmente voltada contra o tráfego marítimo, guerra de corso para o que os cruzadores, e, mais tarde, os submarinos e, bem mais tarde ainda, os aviões embarcados e os baseados em terra. Coerente com suas ideias, Albe, na sua gestão na pasta da Marinha, parou com a construção dos encouraçados, e mandou construir 14 cruzadores e 34 torpedeiras. Para alguns analistas, por essa razão, ao ter início a Primeira Guerra Mundial, a esquadra francesa era inferior às esquadras tanto da Inglaterra como da Alemanha, países onde ainda predominava o conceito clássico de confronto entre as linhas de batalha das esquadras. Como seria de esperar, na gestão de Albe foi criada na França uma escola de torpedos para preparar o pessoal para o emprego correto das torpedeiras e de seus torpedos. Conforme já adiantamos, uma das mais espetaculares consequências do risco representado pela proliferação das torpedeiras foi o aparecimento, em 1886, de um navio especialmente destinado a enfrentar essas pequenas embarcações. Hoje seriam os contratorpedeiros, construído na Inglaterra para a Espanha. É lançado ao mar o Destructor, navio de 386 toneladas que, usando 2 motores de tripla expansão, pela primeira vez usados a bordo em sequência, cilindros de alta, média e baixa pressão, podia desenvolver 22,5 nós. Na prática, apresentou muitos defeitos, razão pela qual não teve sucesso. Destructor, 1886. Contratorpedeiro espanhol, foto, JFS 1898. Em 1886, é lançado ao mar o navio de defesa costeira dinamarquês Ivar Velde, especialmente projetado para levar a bordo 2 torpedeiras. A ideia, porém, não vingaria, mas o registro é feito para mostrar o enorme prestígio, na ocasião, dessas torpedeiras. As ideias da Génie-École levaram os franceses, com o apoio de Albe, a desenvolver o projeto de um pequeno submarino para ser levado a bordo dos grandes navios, como se fosse uma torpedeira de segunda classe. Em 1886, é lançado ao mar o Goubert, de apenas 16,5 pés de comprimento, deslocando 10 toneladas, acionado por motor elétrico, com tripulação de 2 homens. O controle da profundidade avante e a ré era garantido por um pêndulo. Qualquer variação em uma delas deslocava o pêndulo no sentido da ponta mais mergulhada e esse movimento acionava uma pequena bomba rotativa que, então, transferia lastro do tanque da ponta mais pesada para a mais leve, até se igualarem as profundidades. Apesar de engenhoso, o sistema mostrou-se insatisfatório quando em funcionamento. Preocupados com o grande aumento do número de torpedeiras francesas, os ingleses lançam ao mar, em 1887, o HMS Grasshopper, chamado de torpedo gunboat ou torpedo catcher, uma tentativa mais feliz que a anterior para desenvolver um navio capaz de destruir as torpedeiras, um navio contratorpedeiro. Essa classe foi seguida pela classe Spanker, 1889, e Jason, 1892, navios com velocidade abaixo de 20 nós, deslocando de 700 a 800 toneladas. Sua baixa velocidade e pouca manobrabilidade fizeram com que eles não tivessem sucesso contra as torpedeiras,
principalmente quando estas, como era praxe, faziam ataques noturnos. Uma série de melhoramentos nos projetis surgiu em 1887. Aparece o projetil encapsulado, Sheated Projectile. O corpo do projetil, feito de material macio, é envolvido por uma capa de material duro. Aparecemos primeiros projetis fabricados de aço cromo, França, e os perfurantes, em que o aço fundido é substituído pelo aço forjado, Inglaterra. O material das couraças também evoluiu. Ainda em 1887, é aprovado nos Estados Unidos, após uma série de testes, a couraça fabricada de aço niquelado, 5%, de Schneider. Ela se mostra superior tanto à couraça composta como à couraça Schneider sem níquel. A Inglaterra, não dispondo de tecnologia para fabricar chapas de aço niquelado, 5%, na espessura desejada, atrasa-se nesse setor. Só a partir de 1892 ela, vencida a dificuldade, adota esta couraça. Ivar Vifeld, 1886, navio de defesa costeira dinamarquês, foto, JFS 1898. Grachopetite, 1887, Spanker, 1889, e Jason, 1892, os primeiros, contratorpedeiros, ingleses, fotos, JFS, 1898. Acima. Dogali, 1888, cruzador italiano, logo abaixo, Valkyrie, 1888, cruzador dinamarquês, fotos JFS 1898, c, abaixo, Blenheim, 1889, irmão do Blake, cruzadores ingleses, os primeiros sem mastros para velas. Foto, Cabe. Cananéia, 1890. Canhoneira, SDM. Aquidauban, 1885, encouraçado, foto, SDM, e 1º de março, 1881, cruzador. Minas Gerais, 1908, encouraçado e Bahia, 1908, cruzador, Nadog, ambas, quadro a óleo de Ballester. Iniciadora, 1870. Canhoneira a vapor, foto, SDM. Gustavo Sampaio, 1894, torpedeira, foto, SDM. Tamandaré, 1887, cruzador, em seu projeto original. Foto, JFS 1898, abaixo, o mesmo navio após sua transformação. Foto, SDM. Acima, Dupuy de Lime, 1890, cruzador francês, foto, JFS 1898, abaixo, Pernambuco e Paraguaçu, 1890, monitores brasileiros. O segundo teve sua construção concluída em 1938. Fotos, SDM. O ano de 1888 vem o surgimento de 2 submarinos, sendo que um deles representou um importante passo no desenvolvimento dessa embarcação. Com o projeto de Isaac Peral, é construído na Espanha um submarino com propulsão elétrica. 2 motores elétricos, de 30 HP cada, são alimentados por 420 células elétricas. Motores auxiliares movimentam as bombas de lastro e os hélices verticais, usados como no submarino Nordenfeld, para controle da profundidade. O submarino dispunha de uma torre ótica, projetada da parte central do casco cerca de 6 pés, onde ficava o controlador. Apenas quando a parte superior da tome ficava acima da superfície do mar, através de vigias de vidro existentes na torre era feito o controle do navio, uma espécie de periscópio. Este submarino, como todos os seus antecessores, tinha grande dificuldade em manter a profundidade. O grande passo para o desenvolvimento do submarino foi dado pelos franceses, como o lançamento ao mar do Gimnote. Ver foto na página 179, uma embarcação de 31 toneladas, com propulsão por motor elétrico alimentado por bateria. Com 60 pés de comprimento, tinha a mesma forma de charuto que o torpedo Vitear. Sua velocidade na superfície era de 7 nós e submerso 5 nós. O projeto, mais uma vez, era de Dupuy de Lomé, e foi executado por Gustave Zedé. Realizou mais de 2.000 mergulhos com pleno êxito. Era, porém, uma embarcação experimental, não se destinando a ser usado como embarcação de guerra. Ainda em 1888, é lançado ao mar na Inglaterra o cruzador Dogali, construído para a Itália. Dotado de convés encouraçado, deslocava 2.088 toneladas, sendo o primeiro navio a adotar os canhões de 6 polegadas de tiro rápido, e outros de menor calibre. Dispunha de 4 tubos de torpedo. Em 1888,
é lançado ao mar o cruzador dinamarquês Valkyrion, que transportava a bordo 2 torpedeiras de segunda classe. São os dinamarqueses insistindo numa solução que, conforme já dissemos, não aprovaria. Embora de certa forma seja surpreendente, até a época que estamos tratando os cruzadores todos eram de propulsão mista. Como eram navios destinados ao serviço de controle do tráfego marítimo, policiamento, e missões de mostra da bandeira nas regiões mais remotas do mundo, serviços que implicavam em longos cruzeiros e permanência prolongada em áreas afastadas, eles levaram muito mais tempo que os outros tipos de navios a abandonar a vela. Somente em 1889, foi lançado ao mar o HMS Blake, o primeiro cruzador sem mastros para velas. Para o Brasil, a década de 80 foi de tensão devido às divergências com a Argentina sobre o território das missões. Consequentemente, apesar das limitações financeiras do país, houve um certo estímulo para a construção naval. No arsenal da corte, foram construídos 2 cruzadores de propulsão mista, idênticos aos construídos na década de 70, uma canhoneira a vapor a iniciadora que foi o primeiro navio construído no Brasil com casco de ferro, 4 canhoneiras a vapor com casco de aço. Como todos os países de pequena marinha, o Brasil, nesta década, voltou-se para as torpedeiras e, a sua principal arma, o torpedo autopropulsado. Foram criadas oficinas de torpedos, tanto no arsenal da corte como no de Mato Grosso. As consequências dessa preocupação puderam ser vistas quando da Revolta da Armada, de 1893 a 1895, contra Floriano Peixoto. Em 1894, a torpedeira Gustavo Sampaio, das forças que apoiavam Floriano, atacou e afundou num ataque no turno encouraçado das forças rebeladas, Aquidauban, que estava fundeado. O navio foi posteriormente reflutuado, reparado e modernizado. Outras construções foram feitas no arsenal da corte no final da década de 80. Em 1887 é iniciada a construção do cruzador Tamandaré, de 4.537 toneladas, até hoje o maior navio de guerra construído no Brasil, em virtude de problemas financeiros e das dificuldades decorrentes de um atraso tecnológico que já se fazia sentir. O navio só foi lançado ao mar em 90 e completado em 93,6 anos após o início da construção. Em 90, são batidas as quilhas de 2 monitores, sendo que o Pernambuco só seria comissionado 20 anos mais tarde e o Paraguaçu, após 48 anos. Terminava melancolicamente a luta para implantar a construção naval no país, só na administração do almirante Aristides Guilhem na pasta da Marinha. Já na década de 1930, seria reiniciada a construção naval. O Paraguaçu foi terminado justamente como o propósito de preparar o pessoal do arsenal para as novas construções. Em 1890, o engenheiro norte-americano Harvey patenteou um novo método para o endurecimento externo das chapas destinadas à fabricação de couraças. Isto era conseguido pela aplicação de carbono, a temperaturas muito elevadas, e por longo tempo, em chapas de aço níquel, seguindo-se a têmpera por imersão em água. Mais tarde este processo foi aperfeiçoado por Krupp. As couraças fabricadas com estas chapas tinham tal resistência que as couraças puderam ser feitas com muito menor espessura, o que representava uma grande economia de peso, com todas as vantagens decorrentes. Navios de tonelagem moderada puderam usar couraça sem sacrifício de sua velocidade ou do seu raio de ação. O primeiro navio a usar esta couraça foi o cruzador francês do Puy de Love, lançado ao mar em 1890. Ele dispunha de uma cinta encouraçada ao longo de todo o casco, de apenas 4 polegadas de espessura, mas de resistência superior à das couraças anteriores de espessura muito maior. A borda inferior da cinta ligava-se a um convés protetor abobadado, de 1,5 polegada de espessura abaixo deste convés, protegendo as praças de máquinas. Vinha um outro convés à prova de estilhaços, sendo o espaço entre os 2 convéses cheio de carvão, como uma proteção adicional. O espaço por trás da couraça era ocupado por uma estrutura estanque, de 3,5 pés de largura, dividida em pequenos compartimentos cheios de celulose. Este sistema, conhecido como de defesa em profundidade, seria extensivamente usado, com variantes, em navios com couraça. Em 1890, as minas flutuantes são mantidas à profundidade desejada pela fixação do tamanho do cabo que liga a poita à mina flutuante. Era essencial que se conhecesse com certa precisão a profundidade do local onde a mina seria lançada, subtraindo-se dessa profundidade o comprimento do cabo que ligava a poita à mina, tinha-se a profundidade em que ficaria a mina. A partir de 1890, porém,
são desenvolvidos 2 novos sistemas para regular a profundidade da mina que dispensam a necessidade de conhecer a profundidade do local onde será lançada a mina: o sistema de chumbada de prumo e o sistema hidrostático. No sistema de chumbada, está liberada da poita imediatamente após o lançamento. O comprimento da chumbada deve ser igual à profundidade em que a mina deve ficar. Lança-se a mina e a poita juntas e à medida em que elas vão mergulhando vai sendo pago o cabo que une a mina à poita, desenrolado de um tambor situado dentro da poita. O tambor pode ser travado por um retém com mola, que, entretanto, é mantido afastado da posição de travamento pelo peso da chumbada. Quando esta atinge o fundo, o seu peso deixa de atuar e o retém fica liberado, levando a mola a travar o tambor. A partir deste ponto, a poita afunda arrastando a mina até que a poita toque a fundo. A mina estará numa profundidade igual ao do comprimento da chumbada. No sistema hidrostático, a poita e a mina são lançadas juntas, indo ambas até o fundo porque o tambor do cabo que as une está travado por um pino solúvel ou por um retém que será acionado por um dispositivo de tempo. Com isso dá-se um certo tempo para que o navio mineiro possa se afastar em segurança da área. Ao se dissolver o pino, ou atuar o dispositivo de tempo, a mina flutuante sobe à superfície presa ao cabo que a liga à poita. Ela carrega um dispositivo hidrostático num cabo piloto preso ao cabo da poita, na profundidade para a qual o dispositivo hidrostático foi regulado. Ele atua, dando um tranco no cabo que liga a mina à poita, acionando o freio do tambor desse cabo, ficando a mina na profundidade desejada, para a qual se ajustou o dispositivo hidrostático. Em 1891, o Congresso do Chile se volta contra o impopular e ditatorial presidente Balmaceda, dando início a uma guerra civil em que, mais uma vez, as torpedeiras mostram o seu valor. Embora as forças navais do Congresso, sob o comando de George Montt, mantivessem sempre a iniciativa das ações no mar e, ao fim, lograssem a vitória, as forças navais que permaneceram fiéis a Balmaceda realizaram, pelo menos, uma ação espetacular. Uma torpedeira, armada com o torpedo VTA de 14 polegadas, atacou e afundou o encouraçado Blanco Escalada, de 3.500 toneladas. É o primeiro sucesso do torpedo automóvel contra um navio de guerra bem armado. Rudolf Diesel, em 1892, inventa o motor de combustão interna, que ficaria conhecido como motor diesel, tanto para a propulsão como para os serviços auxiliares de bordo. Este motor teria, no futuro, enorme popularidade. Em 1892, os franceses desenvolvem o aço cromo-níquel que teria largo emprego e se mostraria muito adequado para uso nas couraças. O primeiro navio realmente eficaz no combate aos torpedeiros foi lançado ao mar em 1893, o HMS Avoca, suplantando as limitações dos seus antecessores, o Destructor e o Grasshopper. Foi verdadeiramente o primeiro contratorpedeiro. Produzido pela Yarrow era, realmente, uma torpedeira de grande porte, deslocando 240 toneladas, com seus motores de tríplice expansão, desenvolvia 27 nós. Seu armamento compreendia uma bateria de tiro rápido, um canhão de 3 polegadas, um 12, polder e 3,6, polder, e 3 tubos de torpedo. Em 1893, os franceses lançam ao mar submarino Gustave Zédé, ver foto página 179, que, com razão, assinala o nascimento do submarino moderno. Deslocava 266 toneladas de espinha de propulsão elétrica alimentada por baterias, o que lhe permitia desenvolver, quando mergulha a velocidade de 9,5 nós, na superfície. Sua velocidade máxima era de 12 nós, seu raio de ação era de 75 milhas marítimas à velocidade de 5 nós. Seu comprimento era de 148 pés. Levava a bordo 3 torpedos, um no tubo de popa e 2 como sobressalentes. O Gustave Zédé foi o responsável pelo primeiro lançamento de torpedo feito de um submarino. Após uma série de modificações, aperfeiçoamento na bateria e adição de novos hidroplanos que melhoraram o controle de profundidade avante e a ré, tornou-se um sucesso, tendo realizado mais de 2.500 mergulhos.